Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs em Cristo, hoje celebramos o segundo domingo de São Mateus, o segundo domingo depois da festa de Pentecostes, onde comemoramos todos os santos das respectivas igrejas locais. Cada igreja local comemora os seus santos que floresceram em suas terras. E no Evangelho de hoje, de São Mateus, designado para a segunda leitura dos Evangelhos de São Mateus, nós vimos como os primeiros apóstolos foram chamados para o seguimento do caminho de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Quando nós imaginamos o chamado dos apóstolos, como eles abandonaram tudo, imediatamente ouviram do Senhor as palavras: vem, segue-me, não podemos confundir de maneira alguma isto com algum tipo de aventura emocional, motivada por emocionalismos ou até por uma imposição, que se sentiram impelidos de maneira impetuosa, imposta por nosso Salvador, para que pudessem segui-lo. De maneira alguma. Quando nós visualizamos que os apóstolos abandonaram tudo e seguiram nosso Senhor, isso jamais está alinhado com nenhum tipo de emocionalismo ou um súbito ímpeto em devaneio e aventura de se lançar diante de uma empreitada sem saber o que isso significaria. Ao contrário, os apóstolos já conheciam o nosso Salvador e sabiam bem o que estariam fazendo a partir de então. Até mesmo Natanael, que não conhecia aparentemente fisicamente nosso Senhor e foi chamado por ele, como lemos no Evangelho, São João de Constá, em suas homilias, nos explica dando o seu sermão sobre essa leitura desse Evangelho, que quando estava Natanael na figueira orando, o próprio Messias falou com ele em revelação divina e ele escutou a voz do Messias quando estava orando, desanimado com a situação de Israel, da elite religiosa que estava deturpando a lei, e de maneira sincera e em lágrimas de compulsão havia pedido: Senhor, Messias, é necessário que tu venhas, já não aguentamos mais o fardo que carregamos diante das situações que afligem o teu povo escolhido. E debaixo da figueira, sob oração, o próprio Salvador falou com ele: eis que já estou indo e em breve nos encontraremos. Quando mais tarde Natanael visualiza nosso Senhor e ele, ou seja, desconfiando que poderia vir boa coisa de Nazaré, pelo chamado do próprio André, Felipe e todos os primeiros, quando ele constata que nosso Senhor de fato o conhecia, isso se deu pelo fato de que, assim que se aproximou dele, nosso Senhor já disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E quando ele escutou isso, perguntou: mas de onde me conheces? E nosso Senhor disse: quando estavas na figueira, eu te vi. E ninguém, de maneira alguma, sabia daquele encontro íntimo que Natanael havia tido de maneira mística com o Salvador, a não ser o próprio Deus, o Deus de Israel, que agora encarnado estava diante dele. E, portanto, até mesmo Natanael, nesse prévio encontro místico, ao encontrar nosso Senhor fisicamente diante dele, estava preparado previamente para entender o que significaria o chamado apostólico. Da mesma forma, Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, André de Betesda, juntamente com André, com Pedro, todos esses que eram conhecidos, entre eles, eram previamente discípulos de São João Batista, o precursor. E o mestre João Batista, quando nosso Senhor se aproximou ao batismo, deu testemunho dele, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. A este que não sou digno de desatar a correia de suas sandálias, a este devem seguir. E Pedro, Tiago, João, André, todos eles visualizaram
que no batismo o céu se abriu e o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre o Filho do Homem. E, portanto, pelo testemunho da teofania no batismo e pela própria ordenança do seu mestre João Batista, que deu testemunho do Filho do Homem, eles passaram a seguir, uma vez que eram discípulos de São João Batista, obedeceram ao seu mestre e passaram a seguir a pessoa de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Isso significa, meus amados cristãos ortodoxos, que nosso Deus não deseja que ninguém o siga nas trevas da ignorância, nem por nenhum tipo de emocionalismo, ou superstição, ou até mesmo aventura religiosa. Não. Essa coisa de seguir uma religião pela ignorância é típica das religiões pagãs. E até mesmo no judaísmo, podemos dizer que havia uma elite religiosa que se auto-intitulava os iniciados, assim como nas religiões pagãs, quem tinha acesso ao conhecimento religioso era uma elite separada, assim também no judaísmo. Nós vemos que até os fariseus, quando certa vez Nosso Senhor estava curando dia de sábado, e o povo, vendo o testemunho dos milagres, estava seguindo a Cristo, os próprios fariseus impeliram ou interpolaram o povo e disseram: esta raça que não conhece a lei são os malditos. Vejam que abuso por parte da elite religiosa, onde, como uma casta separada, como nós vemos muito também isso acontecer historicamente nas seitas, como também no papismo e no protestantismo, uma certa elite se separa, sendo eles os supostos iniciados da religião, e o povo segue a religião com meras formalidades e ritos ou eventos ritualísticos. Não quer dizer que o povo tenha total acesso e conhecimento pleno do que estão fazendo e os porquês do que estão fazendo. São mais guiados pelas superstições, pelo formalismo, pelo ritualismo, mas não pelo conhecimento verdadeiro e profundo de suas religiões. Isso é típico das religiões e não do cristianismo ortodoxo, do conhecimento do Deus verdadeiro, que deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é por isso que Nosso Senhor não deseja que ninguém o siga, senão conscientes, em pleno conhecimento profundo do que é que estão fazendo. E assim foram com os apóstolos. Quando nós lemos o Evangelho, literalmente, às vezes imaginamos que por um feito assim emocional, por um ímpeto aventureiro, ao escutarem "Vem e segue-me", todos abandonaram suas esposas, seus pais, suas famílias, suas casas, seus bens e seguiram a Cristo como aventureiros, dotados de um ímpeto emocional negativo, com motivos reais, com sobriedade e conhecimento, seguiram o Salvador, sabendo quem ele era e por que estavam seguindo-o. Assim também na Igreja Ortodoxa, o mesmo conhecimento de doutrina que é dado aos bispos, é dado aos presbíteros, aos diáconos, aos leitores, aos leigos. Todos da Igreja Ortodoxa têm acesso pleno à doutrina plena, e o povo de Deus na ortodoxia, todo ele é um povo eleito, um povo chamado à santidade, um povo chamado a seguir o Salvador, ao pleno conhecimento da verdade profundo, entendendo por que fazemos as nossas prostrações, os nossos jejuns, o significado de cada momento da liturgia, as explicações dos santos padres sobre cada detalhe da Escritura e de nossa tradição, passada de pai a filho, dada plenamente a todos. E não como modernamente, até vemos de maneira moderna que há uma grande êxtase por sacerdotes ou bispos que foram formados em seminários. Isso é muito moderno na ortodoxia. Mesmo na era primitiva, patrística, quando haviam as academias teológicas, elas não eram para formarem clérigos, e sim para formarem qualquer tipo de gente que gostaria de ter acesso à plena teologia dos padres. Quando vemos que Gregório, o teólogo, Basílio, receberam formação de seus mestres, isso não quer dizer que foram para seminários, mas que em sua época, a partir de Orígenes e depois seguindo a era
patrística, até hoje, ininterruptamente, aqueles que querem informação mais profunda é algo pessoal de cada um. Se querem, para além da doutrina que a igreja dá, um conhecimento mais profundo, isso depende de cada um também, do esforço pessoal que tem acesso a todos. Todos têm acesso a esse pleno conhecimento. As academias teológicas da época primitiva da igreja não eram com o objetivo de formarem clérigos, mas sim qualquer um, leigos, leitores, mulheres, todos que quisessem poderiam frequentar as academias teológicas e terem acesso à profunda teologia. Não que isso era algo exclusivo a quem quisesse ser formado ao sacerdócio, ao clericato. Essa mania atual que vemos especialmente das igrejas mundiais é algo moderno, com influência da aproximação que cada vez mais o Ocidente foi tendo do Oriente, com a influência através muitas vezes da Rússia, com aproximação com Catarina II e Pedro Grande da França, e essa necessidade de se adaptar a religião a algo mais ocidental, o que serviu até de contaminação gradativa para a pureza da fé ortodoxa. E os frutos são terríveis, como nós vemos o que isso acabou levando a uma lavagem cerebral e a vários supostos mestres teológicos levando o seu povo ao matadouro, como ovelhas ao matadouro, para o mal do ecumenismo. Agora, na igreja ortodoxa puramente falando, a tradição é dada a todos. Para além da doutrina que é dada a todos, se alguém quiser crescer mais ainda no conhecimento da verdade, isso aí é um esforço ascético, pessoal, para galgar degraus mais elevados de conhecimento, até de revelação divina, que nem passaria mais pelo estudo, mas sim pela visão de Deus através da iluminação do intelecto e do coração, pela purificação do ser, e não simplesmente pelo acesso dado à erudição, mas mais pela iluminação do intelecto através da purificação do coração. Então nós vemos aqui que isso de que os apóstolos seguiram no Senhor por um emocionalismo ou por uma imposição mística, isso está descartado, uma vez que sabiam bem o que estavam fazendo e quem estavam seguindo e os porquês. Estavam conscientes e previamente preparados por aquele que aplanou os caminhos do Salvador, São João Batista, o precursor. Pois bem, quando a partir daí nós vimos que os apóstolos abandonaram, portanto, suas famílias, suas esposas, seus pais, nós vimos que isso é famosamente conhecido como o dito chamado apostólico. Tornar-se um apóstolo, um discípulo de Nosso Senhor, significa abandonar tudo, até mesmo o amor por nós mesmos. Não só o amor pelos nossos entes queridos, pelas nossas posses, mas até mesmo o amor por nós mesmos. E não que nós vamos deixar de nos cuidar ou de termos um tipo de zelo por nossa saúde, por nossa vida, não é isso. Mas que, em primeiro lugar, passaremos a colocar acima de qualquer coisa o nosso amor por Cristo, como ele mesmo disse na leitura do Evangelho. Quem amar pai, mãe, filhos, esposos, terras, mais do que a mim, não é digno de mim. E isso está muito bem acertado, que Nosso Senhor nos alertou sobre isso. E quando muitas vezes pessoas emocionais ou escutam essa parte do Evangelho, pensam, será que não estamos lidando com um Deus cruel? Um Deus que quer ser bajulado? Um Deus cruel? Que Deus é este que nos manda abandonar o amor até pelas pessoas que nos geraram, pelos nossos queridos amores, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossa mulher, nossos maridos? Isso não seria um Deus ditador, tirano e cruel? Negativo. É por puro amor a nós que nosso Salvador nos explicou como funciona a vida, qual é o funcionamento do verdadeiro amor, em que consiste o verdadeiro amor, até mesmo por amor aos nossos que nós amamos. Nosso Senhor nos alertou sobre os cuidados que temos que ter em relação ao amor ao próximo e em relação ao amor a Ele mesmo.
Quem amar pai, mãe, filhos, esposo, esposas, terras, bens, mais do que a mim, não é digno de mim. Isso está muito bem colocado por nosso Salvador, por amor a nós, como a prudência dele, e nos ensinar e nos alertar em que consiste o verdadeiro amor da eternidade para a eternidade. E o risco que corremos de, por não ajustar as prioridades do amor, acabarmos por liquidar até mesmo o amor que supostamente temos pelos nossos entes queridos. Esse amor corre o risco de ser liquidado se não for ajustado em função do amor a Cristo, em primeiro lugar. Como funciona isso? O amor de Deus é um amor que sempre estará funcionando para a eternidade. Porque o amor pelos nossos entes queridos, se não estiver em função do nosso amor por Deus, será apenas um amor passageiro nesta vida. Agora, quando nós temos a prioridade do amor de Deus, nós temos o nosso amor vinculado em função de um amor que é o amor eterno. Porque quando o nosso corpo se separar de nossa alma, o amor por Deus, se estivermos com a nossa vida fincada no amor de Deus, significa que este amor, que é eterno, irá perdurar para além da vida aqui na terra. Agora, quando nós temos um amor centrado em relações humanas apenas, por mais que sejam as pessoas mais amadas, mais queridas por nós, esse amor, se está desvinculado do amor a Deus, não é um amor eterno, é um amor sentimental e passageiro que acabará conforme a nossa vida também acabe. Nós vemos isso de maneira exemplificada, inclusive no Patricon grego, sobre a vida dos santos padres do deserto, da biografia de São Pímen. Abba Pímen, quando ele e seus irmãos todos abandonaram o mundo para o chamado apostólico, uma vez que o chamado monástico é a atualização no mundo moderno do que de maneira primitiva foi o chamado apostólico, esse chamado apostólico foi atualizado a partir do século III e IV, no dito vida monástica, chamado monástico. Os monges atualizam para nós na vida moderna, a partir do século III e IV, a atualização do que foi o chamado apostólico para os primeiros seguidores de Cristo. Tudo isso foi atualizado nos monges. O chamado apostólico atual está na vida monástica. E na biografia de São Pímen, vemos que ele e seus irmãos todos abandonaram a vida com sua mãe, a vida da civilização, e se retiraram ao deserto. A mãe deles, desesperada, procurou de todas as maneiras encontrar qual era o local de sua habitação, e quando encontrou onde estavam residindo, bateu desesperadamente na porta para que abrisse e voltassem para viver com ela, uma vez que a haviam abandonado. Então Abba Pímen, sem abrir a porta, se dirigiu a ela e disse: querida mãe, o que a senhora prefere escolher? Que regressemos ao mundo e vivamos com a senhora nesta vida, e que quando nós morramos a nossa relação se acabe, ou que tenhas um pouco de paciência, fique por um tempo sem nos ver, mas quando nós morramos, estejamos todos na eternidade unidos numa mesma morada, centrados no amor de Deus, vivendo na eternidade, juntos para sempre no amor de Deus. E automaticamente ela voltou a si e disse: não, querido filho, você e seus irmãos podem realmente finalizarem as suas vidas aqui, e eu aguardarei até que cada um de nós morra. Quem morrer primeiro aguardará o outro na eternidade, porque tenho certeza que pelo sacrifício de vosso monaquismo, Deus nos unirá a todos das moradas celestiais por toda a eternidade em seu amor. Aqui nós vemos um exemplo não só de Abba Pímen, mas de como funciona até o amor pelos nossos entes queridos, em que ele é centrado e como ele deve funcionar de verdade. E o risco que corremos
de colocar o amor aos nossos amados parentes em primeiro lugar nesta vida, o que ocorrerá? Será que no máximo nós iremos usufruir deste amor desta vida. Mas se esse amor não estiver em função do amor a Cristo, esse amor, conforme acaba em nossa vida, esse amor também acabará. Durará no máximo enquanto estivermos vivos. Porque o amor eterno, o amor só pode ser eterno se for centrado no amor a Deus, cuja relação não acabará conforme a nossa vida acabe. Aqueles que não entendem isso e sempre tomam decisões baseadas em seus sentimentos de amor aos esposos, à esposa, ao marido, aos pais, aos filhos, estão cometendo um delírio. Porque quando nós não colocamos o amor aos nossos entes em função do amor pela Igreja Ortodoxa em primeiro lugar, ai, meus pais queridos, minha família, meu marido, minha mulher, ok, você está cometendo um erro grande, ó alma imprudente. Porque quando você morra, você estará separado dessas pessoas que amas para sempre. Somente em função da ortodoxia e do amor a Deus em primeiro lugar, nós iremos submeter o amor aos nossos amados na eternidade em função do amor a Deus. Nós vemos isso até mesmo no Evangelho, em várias ocasiões onde nosso Senhor nos explica o que ocorre, o que funciona na chamada Geena. Se aqueles que não estão colocando todo o seu amor em primeiro lugar no amor a Deus, onde vão parar? Na Geena. Todo aquele que ama pai, mãe, filhos, marido, mulher, terras, negócios mais do que a Deus, vai parar na Geena. Porque não tornou-se digno de Deus nesta vida e tampouco será digno de Deus na vida que há de vir. E na Geena, nenhum de nós terá condição de amar ninguém, nem tampouco de ver ninguém. A nossa única condição será gemidos e dores, gemidos de dentes. Nossos dentes estarão ranger de dentes, gemidos, numa total escuridão e isolamento. Todo aquele que morre fora da luz da ortodoxia, da prioridade de Deus, para na Geena, no Hades. Somente colocando Cristo em primeiro lugar, na busca prioritária pelo conhecimento da verdade, e unindo-se com Deus nesta vida e amando acima de tudo, é que este amor eterno funcionará na eternidade para que aqueles que amamos estejam conosco na eternidade e esse amor nunca acabe. Então nosso Senhor, por amor a nós e aos que amamos, e por amor ao amor que temos pelos que amamos, nos alertou de que se queremos realmente adubar e irrigar este amor para a eternidade, em relação aos que amamos nesta vida, devemos em primeiro lugar submeter-nos ao seu amor. E em função do amor a Deus em primeiro lugar, então na eternidade nós teremos como resplandecer do amor ao próximo através do amor a Deus em primeiro lugar. Tudo que está fora deste ajuste está, portanto, desajustado e, portanto, não tem nenhum caráter de eternidade, de amor duradouro. Será apenas um amor que durará temporariamente nesta vida apenas. Na biografia de São Macário Grande, quando ele encontrou uma caveira no deserto e essa caveira começou a falar com ele, e ele pergunta: quem és tu? Quem eras tu quando eras vivo? E onde estás? Quando essa caveira ambulante no deserto pediu orações a ele, e essa caveira disse que na vida passada havia sido um sacerdote pagão e que atualmente o seu estado era no Hades, num dos calabouços mais profundos do Hades, uma vez que havia sido sacerdote dos demônios. E São Macário pergunta: e como é o lugar que estás? E ele disse: é um local de total isolamento, escuridão e trevas. Isso significa que quando nós não estamos fincados no amor a Deus em primeiro lugar, nós iremos usufruir do amor a nossas companhias que amamos somente nesta vida. E na vida que há de vir, estaremos completamente isolados deles e eles de nós. Então,
este é o ensinamento de por que Deus exige que o amemos em primeiro lugar, senão não seremos dignos dele. Óbvio, porque se amamos algo ou alguém mais do que a Deus, significa, portanto, que este amor estará desvinculado do amor eterno. É apenas um amor passageiro que não durará a eternidade. Mas se nós ajustamos o nosso amor pelos entes queridos em função do amor a Deus, que é o amor eterno, até mesmo o amor aos nossos que nós amamos nesta vida estará sendo algo que irá nos unir com eles nesta vida, na próxima, no amor de Deus, que é o amor eterno. Continuando sobre o evangelho de hoje, nós vemos que este chamado apostólico faz com que os apóstolos abandonem tudo por amor a Deus. Isso é atualizado atualmente no chamado apostólico, que chama-se vida monástica. Porém, o evangelho tampouco foi escrito somente para monges. Todos, Nosso Senhor quando diz todos, não monges, mas todos, todo aquele que amar pai, mãe, filhos e amores mais do que a mim, não é digno de mim. Isso foi escrito para todos. Significa que ainda que o chamado apostólico é atualizado para os monges, a maneira como nós ajustamos o nosso amor pelas coisas do mundo e pessoas do mundo necessita-se ser ajustado em função prioritária do amor a Deus em primeiro lugar. Então, ainda que o chamado apostólico de abandonar a vida do mundo para seguir a Cristo na ortodoxia, no chamado monástico, isso é exclusivo para os monges, esse abandonar literal de todos os bens, até o que nos é lícito, até o que não é pecaminoso, é abandonado pelos monges para oferecer um bônus, algo extra a Deus. Não significa que porque nós que estamos no mundo não tenhamos que também ajustar as nossas relações em função do amor a Deus em primeiro lugar, para que todo o amor que temos ao nosso próximo esteja em função do nosso amor a Deus, para que esse amor aos nossos amados filhos, filhas, pai, mãe, esposo, esposa esteja, portanto, durando para toda a eternidade no amor de Deus. Outra característica do chamado apostólico é que os apóstolos foram chamados de pescadores de homens. E agora vamos entender o que significa ser pescador de homens. Às vezes, muitas pessoas interpretam isso como simplesmente o fato de que, como os apóstolos tinham por profissão serem pescadores, que automaticamente nosso Senhor usou alguma figura de linguagem para dizer que, uma vez que antes eram pescadores de peixes, agora são pescadores de homens, por serem ditos apóstolos seguidores de Cristo. Não é bem assim. Existe uma explicação muito mais profunda sobre o que nosso Senhor usou a respeito deste título, pescadores de homens. O que significa serem pescadores de homens? Devido à influência do protestantismo, do proselitismo, muitos acham que a maneira de ser um pescador de homens é sair por aí com a Bíblia debaixo do braço, gritando de porta em porta, de maneira individual para cada indivíduo, tentando colher almas individuais através de uma pregação prosélita, forçada, de maneira quase que impelindo alguém a seguir a Cristo no caminho do cristianismo, no caminho dos apóstolos. E isso é uma pescaria completamente ineficaz. Fazendo alusão à própria pescaria, aquele que tenta pescar um peixe individualmente sempre está cometendo um grande erro e prova-se inexperiente. Toda vez que nós queremos pescar um só peixe de uma vez, nós estamos, na verdade, afastando os outros peixes, causando um grande, vamos dizer assim, estamos causando um tipo de distração, na verdade, aos outros, e essa pescaria será ineficaz.
A pescaria mais eficaz, na verdade, não é colocar um esforço para tentar pescar um peixe individualmente, mas causar uma situação por uma isca que atrairá vários peixes de uma vez, ou simplesmente lançar redes para aqueles que sejam atraídos pela isca dentro da rede possam entrar e depois não consigam mais sair. Essa sim é uma pescaria efetiva. Essa é uma pescaria de sucesso. Quando não ficamos preocupados em pescar peixes individualmente falando, mas em criar uma situação, uma armadilha e uma isca, uma condição favorável para que alguns peixes sejam atraídos e depois fiquem presos, seja no anzol, através da isca, seja dentro da rede que os pescadores lançam. E não a preocupação de individualmente querer levar a boa nova a indivíduos. Isso, na verdade, irá não só afastar os demais peixes, como tampouco será algo que tem sucesso garantido na pescaria. Traduzindo essas palavras para a linguagem espiritual, falando diretamente, o que significa, portanto, lançar as redes para pescar almas. Significa o que os apóstolos fizeram: fundar e estabelecer igrejas. Onde nessas igrejas, dessas capelas, desses templos, a divina liturgia será realizada. E onde a divina liturgia é realizada, onde o evangelho é lido e proclamado, onde principalmente a Eucaristia é celebrada, como o próprio evangelho nos diz, onde o próprio apóstolo Paulo também nos diz que onde quer que o pão é quebrado, então é proclamada a morte e ressurreição do Salvador. Significa que onde nós celebramos o sacrifício incruento de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, na divina liturgia, dentro das paróquias que são fundadas, das igrejas que são estabelecidas, onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos, onde quer que os apóstolos viajaram e onde haviam 2, 3, 2, 3 famílias, ou apenas uma só família, ou talvez 2 ou 3 indivíduos, ali os apóstolos fundaram igrejas e após a divina liturgia constantemente ser celebrada nesses locais, onde constantemente essas pessoas jejuavam, oravam, praticavam asceticismo, praticavam suas orações, suas regras de vida ortodoxas, então fluxos de raios de choque de energia incriada fluíam por toda a redondeza e a circunvizinhança, e aqueles que estavam previamente preparados e atraídos para a boa nova, pessoas que estavam preparadas para a verdade, eram atraídas para esses centros espirituais dessas igrejas locais e automaticamente os seus corações eram tocados, suas mentes eram atraídas para esses centros espirituais, para essas paróquias, para essas igrejas domésticas, para essas capelas domésticas. E vimos que esse é o processo de lançar as redes que sempre funcionou. Seja no Egito, seja na Índia, seja em Roma, em Alexandria, em Jerusalém, no Chipre, onde quer que as igrejas locais foram estabelecidas, onde os apóstolos fundaram as igrejas locais, então isso foi sempre o lançar de redes, que a condição de viver ali o cristianismo ortodoxo, principalmente na pregação silenciosa da celebração do funcionamento da divina liturgia, da quebra do pão, do beber do vinho, do corpo e sangue de Cristo, almas que estavam previamente preparadas para serem atraídas pela energia da graça do Espírito Santo, eram atraídas a esses centros espirituais e ali, de maneira miraculosa, eram atraídos para essas igrejas locais e então, gradativamente, as igrejas cresciam,
com o lançar da rede invisível, da pregação silenciosa e invisível, da energia incriada invisível, que lança raios de choque de energia invisíveis, que são capazes de capturar almas que estão por algum motivo previamente inspiradas e tendenciosas a chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o verdadeiro lançar de redes. Só que uma vez que as redes são lançadas e redes são capturados dentro da rede, também o Evangelho nos diz que nós temos que constantemente costurar essas redes para que não se rasguem. Ou seja, uma vez que os peixes aí estão dentro da rede, há que fazer uma manutenção dessas redes para que os peixes não escapem. E o que é a manutenção das redes? Aí sim, para aqueles que já estão dentro da rede, ou seja, dentro da igreja ortodoxa, nós constantemente devemos costurar essas redes. Como? Aí sim, dando as explicações, o catecismo, manter constantemente duas coisas em uma só palavra. A confissão de fé atualizada para cada época, contra as heresias que surgirão em cada época, ou seja, manter a atualização da confissão de fé em cada época, junto com o cuidado pastoral às almas que já estão dentro das redes. Essas são as duas ferramentas que significam costurar constantemente as redes. Manter atualizada a confissão de fé contra as heresias de cada época e constantemente dar às almas o cuidado pastoral, porque cada alma terá um desafio e necessita o cuidado do seu pastor. Para essas que já estão dentro das redes, e não que nós vamos sair por aí clamando e proclamando a fé em todo tipo de microfone, em todo tipo vamos dizer assim, meios midiáticos, para atrair peixes de maneira individual por uma pregação prosélita. Negativo. A igreja ortodoxa considera o proselitismo até mesmo uma heresia. Por quê? Porque nós sabemos que isso não é eficaz, não é assim que os corações são tocados. Isso, no máximo, gerará uma fé emocional, uma fé passageira que foi impelida por algum tipo de emocionalismo. A profunda fé vem pela escuta da palavra de Deus, não por uma pregação individual, uma pregação eufórica, mas em seus corações, de maneira silenciosa, pelo funcionamento do poder que a Divina Liturgia tem, em cada altar que cada igreja local foi fundada, ali, quando a Divina Liturgia é realizada, quando nós jejuamos em comunidade, quando nós oramos em comunidade, fluxos, e quando eu digo comunidade, que seja 2 ou 3, que seja uma só pessoa no começo, onde essa pessoa está com Cristo, ali, em seu jejum, em sua oração, fluxos de energia incriada irão capturar as almas que estão de acordo em seus corações com a fé. E quando nós dizemos que estão de acordo, às vezes, essas mesmas pessoas nem estão sabendo que elas já estão inspiradas à verdade. Às vezes a vida inteira passaram procurando algo e nunca encontraram. Mas quando uma igreja local é estabelecida nessa localidade, elas são atraídas para a igreja ortodoxa pelas suas próprias consciências, que já estavam buscando Cristo e só não sabiam o que era, quem ele era e onde ele estava. Esse é o fenômeno da poderosa pregação silenciosa, apostólica, atualizada em cada igreja local, com cada cristão ortodoxo em cada geração, sendo eles monges ou leigos, clérigos ou não. Esse é o poder da pregação da igreja ortodoxa, e isso significa sermos pescadores de homens, pescadores de almas e o lançar das redes que capturam esses peixes. É por isso que o evangelho de hoje, que os apóstolos e padres da igreja providenciaram para o segundo domingo de São Mateus, ele não é uma coincidência, ele está muito bem alocado, e é por isso que na festa de hoje nós comemoramos todos os santos locais de cada igreja local. Todos os santos que floresceram em cada igreja local são comemorados hoje. No domingo passado comemoramos todos os santos da Igreja Universal, e nesse domingo de hoje
nós comemoramos todos os santos que floresceram, que foram capturados primeiramente por essas igrejas locais e que depois aí floresceram e foram glorificados dessas igrejas locais como santos. Há alguns conhecidos porque foram glorificados da igreja e outros que nós não conhecemos, mas que certamente floresceram nessas igrejas locais. Seja na Rússia, na Grécia, em Jerusalém, em Roma, em Portugal, em Espanha e também, quem diria, na América, onde pelo sacrifício de vários outros santos que eram de suas igrejas locais e pela perseguição, pelas guerras mundiais, pelo comunismo, por vários fatores, abandonaram suas terras longínquas, vieram para este continente americano, aqui viveram, aqui celebraram a divina liturgia, aqui fundaram igrejas e capelas locais, monastérios, conventos, paróquias, e essa semeadura deu frutos. E santos locais aqui floresceram na América. E que também na nossa geração, que somos a colheita da semeadura desses santos, nós possamos nos manter fiéis à Igreja Ortodoxa, à confissão de fé ortodoxa, estejamos sob um cuidado pastoral cheio de amor que cuida de nós, que nos nutre com tradições, com confissão, com todo tipo de orientação pastoral para que nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo, seja purificada pela graça de Deus, e também nós possamos, mantendo-nos nessa igreja local americana, também possamos nós semear onde outros vão colher, uma vez que nós somos a colheita que outros semearam, e que nós também possamos sermos santos dessa igreja local, que também foi fundada no continente americano por outros que nem eram daqui, mas abandonaram suas terras, trouxeram a ortodoxia para cá, e ela floresceu, e nós somos a colheita desses santos. Que nós também possamos sermos santos nessa igreja local. Se somos glorificados em ícones e conhecidos e célebres, isso não importa. Deus sabe conhecer os seus santos em cada geração e em cada igreja local. E assim como a igreja local floresceu na Grécia, na Rússia, na Mesopotâmia, em Chipre, na Suécia, na Dinamarca, seja onde for, que ela se persevere também no nosso continente, na América. Que a América do Sul, especialmente, também comece a gerar, na América Central, na América do Sul, santos, célebres ou não, mas que sejam glorificados em Deus. Às vezes não serão glorificados pela igreja local, mas serão glorificados em Deus. E outros, nossos descendentes, poderão ser a colheita dos santos que hoje estão vivos e talvez não sabemos que serão glorificados por Deus. Talvez nem imaginamos, mas serão glorificados pela Igreja Ortodoxa e serão conhecidos mundialmente. Mas isso não importa. O que importa é que uma vez que fomos pescados nas redes invisíveis da Divina Liturgia, que foi celebrada por esses santos no continente americano anos passados, agora nós temos o papel de também celebrarmos a Divina Liturgia em cada paróquia, em cada igreja local que é fundada no Paraguai, no México, na Guatemala, no Brasil, em cada estado, em cada vila. Onde há uma paróquia onde celebre a Divina Liturgia, comemorando um bispo verdadeiro, que tem confissão de fé e tem cuidado pastoral para conosco, essas são as redes que lançamos. E quem diria, todo domingo a Divina Liturgia é celebrada em nossa capela humilde Lusiânia, quando viaja ao Paraguai, celebrada em Itaguá, e o que está ocorrendo? Pessoas ao redor dessas capelas, em todos os rincões do Brasil, em todos os rincões do Paraguai, do México, vão escutando invisivelmente em seus corações que há algo aí que está atraindo-os, e sem saberem muito bem para onde estão indo, de repente são capturados por essas redes invisíveis destes novos pescadores de homens. Nós, os cristãos ortodoxos, que jejuamos, que oramos, alguns celebram a liturgia como presbíteros, outros estão cantando como cantores, outros estão participando como leitores, outros estão simplesmente presentes com seu amor nos ofícios, nas vigílias sábado à noite, nas vésperas das festas. E o que está ocorrendo? Redes invisíveis estão sendo lançadas
para todo o Brasil, para toda a América Latina, para toda a Iberoamérica, e invisivelmente aqueles que são de Deus em suas consciências vão sendo atraídos até mesmo fisicamente para o templo, pouco a pouco. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, que Deus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pelas orações dos santos que aqui trouxeram a ortodoxia para cá, e dos santos que aqui floresceram, que por as orações deles, nós também sejamos dignos de um dia sermos feitos também santos de nossa igreja local, agora e por toda a eternidade. Amém.